esse slogan aqui, ó. Ser, pertencer, servir e crescer. Ou seja, a cruz nos leva a ser, pertencer, servir e crescer. Hoje é a manhã de Santa Ceia. E eu vim falar sobre a cruz. O significado da cruz com aquilo que a comunidade apostólica pela cruz carrega. Que a palavra de Deus, ela traz verdades, valores para a nossa vida, que constrói uma sólida estrutura para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Então, a palavra de Deus é necessária para a instrução de tudo aquilo que nós vamos seguir em fazer na obra do Senhor. E a cruz, ela tem uma importância tão relevante na nossa vida. O cristão, constantemente, ele deve olhar para a cruz, porque Jesus, certa feita, ele diz: aquele que me segue, toma a tua cruz e vem após mim. É necessário que o cristão tome para si a sua cruz. E a cruz do Calvário, ela simboliza tanta coisa para o cristão. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, o que nós vemos ali? Que Cristo se fez na cruz maldição em seu lugar. Aquilo que nos fazia maldito, hoje já não nos faz mais. Porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. Na cruz, Jesus ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Para que nós herdássemos uma herança celestial, uma herança eterna, um tesouro no céu. Pela cruz eu fui sarado. Por meio da cruz eu fui sarado. Ele levou o castigo que era imputado a mim. A palavra de Deus diz assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje nós temos paz com Deus por meio da cruz. A cruz nos revela o perdão de Deus, o perdão dos nossos pecados. Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos perdoou diante do Pai. Pela cruz eu fui justificado. Ou seja, eu fui tornado justo diante de Deus. Mas eu quero falar algo interessante, porque tudo isso nos remete a essa visão. Porque por meio da cruz eu passo a ser um filho amado. Eu passo a pertencer à família de Deus. E consequentemente nós vemos que Jesus, ele instrui a sua igreja que está sendo formada a servir. Porque o discípulo de Cristo, ele serve ao seu Senhor e aos demais. E crescer, porque nós estamos sendo nutridos e edificados como igreja para o Senhor. Porque aquele que morreu em nosso lugar, ele também edificou para si uma igreja que ele está santificando, que ele está edificando, que ele está fortalecendo e nutrindo dia após dia. E eu quero falar de algo mais profundo em relação ao nosso crescimento. Que a primeira coisa que a cruz nos aponta é a nossa reconciliação com Deus. A Bíblia diz, nós vamos ler logo o texto aqui, que a cruz de Cristo ele veio destruir primeiramente a inimizade que tínhamos com Deus Pai. Existia uma barreira que nos impedia de nos relacionar com Deus. Só que nós devemos olhar a cruz em dois sentidos, na vertical e na horizontal. Um muro foi quebrado onde as pessoas eram divididas, onde existia inimizade entre os seres humanos. E Deus cria um organismo vivo chamado igreja, e eu quero falar sobre ele essa manhã. Abre comigo no livro de Efésios, capítulo 2. Do versículo 14 ao 17, estou lendo na Almeida, edição contemporânea. Efésios capítulo 2, versículo 14. Diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio.
desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavas longe e aos que estavam perto. Então nós vemos nesse texto, meus irmãos, a cruz fincado ali no Calvário, expondo o nosso Senhor Jesus Cristo sendo morto, ela tem um propósito de reconciliação, de religar o homem a Deus, mas também de quebrar aquilo que o homem construiu, que é a inimizade. A Bíblia diz assim que a cruz ela veio trazer a paz. A nossa paz, não somente com Deus, meu irmão, eu quero que você entenda no decorrer da mensagem. O povo de Israel, meus irmãos, um povo escolhido de Deus, que veio para, como sacerdócio santo, anunciar um Deus verdadeiro para as nações, para trazer a cultura do reino às nações como modelo, pecou, ela errou, por quê? Porque, na verdade, ela restringiu a salvação somente ao povo de Israel. E começou a julgar as nações, os gentios, como se fossem dignos de chegar a Deus. E nós vemos dentro da religião judaica que os fariseus tinham essa divisão dentro do povo de Israel, porque eles eram tão bons que o resto era escória. Aqueles que não tinham sacerdócio, aqueles que não tinham a aparência de santidade que eles tinham, eram tratados como ímpio, mesmo sendo da nação de Israel. A Bíblia fala que Jesus ele começa a confrontar os escribas e fariseus e diz assim que eles não entram no reino e não deixam que os outros também entrem. Porque nem só com o dedo ajuda a carregar o fardo uns dos outros. Então quando Jesus ele se manifesta, ele chega, o comportamento do povo de Israel naquela época era reprovado para se entrar no reino dos céus. Por quê? Não somente hoje, mas a ideia de Deus sempre foi reconciliar o homem com Deus. E esse seria o papel da comunidade de Israel, de trazer a unidade do homem com Cristo. Nós vemos aqui que Deus removeu a barreira que nos impedia de chegar a Ele, porque os fariseus naquela época não entravam e não deixavam ninguém entrar. Por isso o Evangelho da cruz nos fez um corpo. A Bíblia diz assim que de ambos os povos, do povo judeu e dos gentios, que somos nós, outras nações, não existia mais separação, porque a cruz ela veio fazer de ambos os povos um só homem. Repita comigo, um só homem. E sabia que essa palavra, um só homem, está se referindo a uma estrutura, quer dizer que é a igreja. Esse homem que foi formado se chama igreja. Onde não há distinção entre preto, branco, rico, pobre. Todos somos iguais diante do Senhor e carecemos da glória de Deus. E nós somos chamados em um contexto geral, que todo aquele que se achega à cruz do Calvário, à cruz de Cristo, ele se torna a igreja do Senhor. Porque Deus é um Deus de unidade. Deus é um Deus de unidade. Ele veio quebrar, aqui no versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Então, a cruz ela veio destruir a inimizade, não somente do homem para com Deus, mas dos homens. A Bíblia diz que devemos conservar sempre o estado base da igreja, que é a unidade, porque foi por isso que Jesus morreu, para destruir a inimizade e construir uma unidade, que é o corpo. O corpo de Deus não pode ser dividido. Por isso que a mensagem da ceia do Senhor, ele diz, quando você tomar a ceia, examine, pois, a si mesmo, para que você venha discernir o corpo de Cristo. E essa palavra discernir o corpo de Cristo, por muitas vezes foi interpretada de uma forma errônea. Eu sei porque eu vivenciei. As pessoas
olhava uma vez uma pessoa que aparentemente parece não ter uma vida no padrão de santidade que ela espera. O irmão não pode tomar a ceia. Fulano não pode tomar a ceia. É porque não batizou. Ah, porque não sei o quê. É porque isso. As pessoas criam padrões para estipular por que a pessoa deve ou não tomar a ceia. Enquanto isso, é um comportamento de inimizade. O que é discernir o corpo de Cristo? É discernir que nós não podemos viver em inimizade. Que entre nós é necessário que haja perdão de pecado. Que haja comunhão entre os irmãos. Porque o povo se achegava à mesa para comungar, mas a cultura do povo de Israel ainda estava implementada. As pessoas não pensavam no próximo, pensavam no próprio umbigo, eles tinham a sua religião. Mas Cristo nos chamou à mesa da comunhão, onde todos nós somos um em Cristo Jesus, porque é um corpo que foi pregado ali na cruz. É um sangue que foi derramado e compartilhado para que a igreja do Senhor, seja salva e santificada, e aqueles que vão se achegando a ela, se tornem também um com ela. Por isso que eu disse no início, eu vejo a igreja como uma extensão muito mais forte do que a família de sangue. Porque a família que vai morar comigo nos céus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós compartilhamos, nós comungamos de uma só fé, de uma só declaração de fé. O inimigo da expansão é a divisão. Porque em todo momento, o inimigo ele é sujo, irmãos. Todo momento que a igreja ela está avançando, ela está crescendo, ele começa a minar de dentro para fora os relacionamentos. E nós às vezes não vigiamos. Começamos a ser cristãos que damos ouvido, não a fofoca, mas a Satanás. E deixamos minar sentimentos dentro do corpo que podem destruir o funcionamento do todo. Porque nós todos somos filhos de Deus amado. Mas nós pertencemos a uma família ao qual Ele nos enxertou. Então, nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Nós recebemos dele o mesmo nutriente que o outro irmão recebe. Aquele irmão, às vezes, que eu me levanto contra ele no meu coração, é o mesmo irmão ao qual Jesus morreu naquela cruz por ele. E eu preciso amá-lo assim como Cristo o amou. Eu preciso perdoá-lo, eu preciso conviver, eu preciso suportar. Mas eu preciso também repreender, irmão, não confunda. Porque às vezes falar um amar também é repreender. Eu repreendo quando eu amo. Se o irmão está no erro, irmãos, eu não posso levar a conversa torta. Ai, irmão, e vai deixando, não, se você ama o irmão, chega nele, se aproxime. É lógico que cada pessoa tem um jeito de você fazer isso, mas ame aquela vida. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo sempre dizia que se o irmão pecar, você tem que ir lá, chamar ele no canto. Se não resolver, você chama mais outro. Se não resolver, você expõe para mais gente para poder ajudar, porque é um corpo, é família. Eu estava conversando com a irmã Eucléia, que hoje a rede social virou um matadouro de crente. A Bíblia fala assim que quando existe uma demanda entre nós e nós expomos ao mundo, nós já somos derrotados. Só de haver entre nós demandas, já é derrota para nós. Por quê? Ele nos chamou para a unidade. Ele nos chamou para ser corpo. Hoje, se uma igreja entra em algum escândalo que alguém pecou, outras igrejas expõem isso como fofoca na rede social. Você viu o que aconteceu com a igreja tal? Começa a denunciar, mas essa denúncia fala muito dela mesma. Em vez de resguardar a igreja, a Bíblia fala assim que por conta de vós, do mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado no mundo. Porque se não houver unidade entre nós, as pessoas não se achegarão ao Pai. Porque a oração de Jesus é: eu oro, Pai, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que realmente Cristo foi enviado por Deus e que a igreja é a extensão disso. Nós devemos ser um com o Pai e um com os outros, e não expor as mazelas da igreja ao mundo. Nós devemos orar para que a correção venha de Deus. Porque aqui, como foi pregado sobre o joio e o trigo, quem lembra? Deus vai esperar crescer os dois. Quem somos nós para selecionar? Olha o joio.
Aí pega seu smartphone. Quem somos nós, irmãos? Do que nós estamos nos alimentando? De fofoca e exposição cristã? De expor na vergonha da noiva de Cristo? E quando nós deveríamos resguardá-la, cuidá-la e repreendê-la de dentro, por dentro. Quando existiu uma demanda na igreja de Corinto, Paulo, ele falou assim, eu entreguei a Satanás. Ele não entregou ao governo de Roma. Falou do conserto dentro da igreja. Opa, o menino precisa ser repreendido. Aquele lá precisa ser tratado como ímpio. O quê? Não viver em comunhão com ele. Não é expor ele nos lugares. Ele precisa entender que existe um corpo, uma família, que ele precisa andar nesse conserto. Irmãos, o que acontece na sua casa, na sua família de ruim, você fica postando na rede social? A igreja é a nossa família, porque nós pertencemos ao corpo. Não é porque é a congregação do Beltrano, do Silano, do Ciclano, porque não é um mercado onde nós estamos disputando cadeiras. Nós somos uma igreja local que carregamos algo que Deus tem para nós executarmos e servirmos. Outra igreja que está tendo culto às vezes nesse momento, é a mesma coisa, nós somos irmãos, uma família em Cristo. E nós devemos, a palavra de Deus diz assim, que nós devemos conservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. A comunhão ela deve permanecer, porque a obra de Deus ela não prospera. E a qualidade da prosperidade na obra de Deus, no reino de Deus, não é um show pirotécnico, não é boas cadeiras, não é multidões de pessoas que não entenderam o propósito. É uma multidão de pessoas que vão entrar no céu. É uma multidão de pessoas que entendem que ela é corpo, que ela é família. É uma multidão de pessoas que ela entende que ela faz parte de um corpo, de um organismo vivo chamado igreja. Porque Deus, a igreja de Jesus, é de Jesus. Eu vejo pessoas hoje que falam assim que eu prefiro servir a Deus em casa porque esse negócio de igreja é coisa de homem. Eu já ouvi a pessoa falar. Mas Cristo falou que a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. A igreja é uma só. Por mais que tenhamos vertentes teológicas diferentes de uma batista, de uma presbiteriana, todos entendem que a cruz é o caminho da salvação, que Jesus é o aprisco das ovelhas. Nós devemos olhar para dentro da nossa comunidade, amar os de fora e servir os de dentro. Eu preciso servir. Como eu disse, o inimigo da expansão é a divisão. A inimizade é a quebra da reconciliação. É a falta do senso comum. A igreja caminha junto ao propósito eterno de Deus. Então, como a igreja expandia nos seus primórdios, como nós vemos em Atos, eu achei isso tão interessante. O reflexo da unidade. O reflexo de ser, pertencer, servir, porque é consequência. Quando você pertence, você serve. E você cresce no serviço, você cresce no amor. O cristão só cresce quando ele entende, ele ama e ele serve. Aí ele cresce. Não tem como você pular a etapa, porque por meio de Cristo você se torna, por meio da cruz. Por meio da cruz você passa a pertencer, porque por meio da cruz ele formou um só corpo, um só homem, que sou eu e você em unidade. Consequentemente, nós passamos a servir não somente a Deus, mas nós precisamos servir uns aos outros. E assim, nós verdadeiramente possamos crescer. Porque Jesus disse aos seus discípulos, porque eles procuraram Jesus e falaram, quem é o maior no reino de Deus? O maior que serve. No mundo, os príncipes, os maiores são servidos, mas entre vocês não. Porque eu lavo vossos pés para te dar o exemplo. Porque Cristo, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Desde o início, Jesus deu um modelo da unidade. Vamos abrir em Atos 2, versículo 46, por favor. Isso que é igreja. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão. Quando eu vejo partindo o pão em casa a casa, isso fala de comunhão. Eu tenho um entendimento no meu coração, a comunidade de alcance é algo que vai fazer uma diferença tremenda na nossa vida, como igreja.
Você precisa entender que a comunidade de alcance veio para construir algo que Deus está querendo fazer. Ele quer ativar a mim e você ao manifestar o ministério da reconciliação. Por quê? Partindo o pão de casa em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Próximo versículo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Por conta dessa comunhão, dessa unidade, Deus, ele acrescentava os que iam sendo salvos. Porque Deus, ele tem um cuidado de amor, de enxertar pessoas em um lugar que seja a família dele. Porque em vendo as nossas obras, os homens glorificarão o Pai que está no céu. E a nossa unidade, nós vivemos num mundo carente, meus irmãos. Famílias destruídas. Pessoas que acham que não precisam uma das outras. Pessoas carentes emocionalmente, que não tiveram afeto e carinho. Por isso que quando nós vivemos essa comunhão, essa unidade, tudo se torna diferente. Eu tenho certeza que vocês, em momentos de oração que oravam uns pelos outros, eu observo muito, irmãos, pessoas são tocadas, impactadas grandemente por meio da comunhão que você gera com elas. Quando você ora, quando você intercede, quando você vive nesse ambiente. Porque Deus, ele derrama o óleo sobre a barba de Arão, e ele derrama na comunhão a bênção dele. Comunidade de alcance será um lugar onde Deus quer derramar a bênção sobre a nossa vida. O congregar é um lugar de derramar bênção sobre a nossa vida. Onde vidas serão curadas através dessa comunhão. Porque se nós temos ligação com os outros, nós entendemos que nós temos ligação com Deus Pai. Porque você é imagem e semelhança de Cristo, você compartilha do mesmo Espírito, você carrega da mesma unção de Deus. E a Bíblia diz assim que nós fomos alcançados para alcançar, nós fomos reconciliados para levar a outros à reconciliação, porque tudo emana de um só lugar, tudo emana de um só Senhor que é Cristo, e nós somos a extensão do corpo dele. Por isso que entre nós não pode haver divisão. Então durante essa caminhada rumo à expansão que Deus tem para nós, irmãos, para a sua vida, viva em comunhão, viva em unidade, não permita que Satanás entre nesse meio. Aleluia. A Bíblia diz assim que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Olha para você ver, de cara a divisão, né? Ele veio para os seus, não, aqui você não pode não. Tem igreja que é assim, irmão, tem igreja que freia, quer selecionar, que nós selecionamos. Quem seleciona é o Espírito Santo, irmão. Nosso papel é amar e servir, é acolher, é ser igreja. Onde foi que a igreja começou a perder o seu princípio, se perder no caminho? De achar que tudo é som, é estrutura, é status. Nós não somos um clube social, nós somos a igreja do Senhor avançando para o reino de Deus. Tem muita gente para ser alcançada. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E eu convido essa manhã, irmão, você tem que servir. Se você não servir ao corpo, você não cresce. Você precisa amar essa obra. As pessoas às vezes querem viver expansão, não querem fazer parte dela, pastor Salomão. É bonito falar de expansão, mas o melhor é participar dela. Não espera que as coisas estejam prontas. Mas eu não falo somente de estrutura, ar-condicionado, cadeira, som. Eu falo do servir. Porque quando eu sirvo, eu coopero para que mais pessoas sejam alcançadas. Ah, pastor, eu já sirvo lá fora. Mas você precisa servir o corpo. Você precisa servir a sua igreja. Você precisa estar disponível para Deus. A igreja é a construção da unidade. É a manifestação do propósito da cruz. Porque a maldição, a culpa, a transgressão, tudo isso foi cravado na cruz do Calvário. E ele fez esse novo homem que é a igreja do Senhor, um organismo vivo capaz de manifestar os céus na terra, de trazer os decretos poderosos de Deus sobre essa terra. É somente como igreja do Senhor que nós possamos acessar algo que pode impactar a nossa família, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. A igreja nunca foi chamada para ser sozinha, porque sozinho o impacto dela é pequeno demais.
Mas quando nós somos igreja em unidade, esse impacto pode alcançar todo o ambiente onde nós plantamos a planta dos nossos pés, onde nós estacionarmos as nossas tendas. Para isso devemos promover essa unidade. E como eu promovo a unidade? Primeiro, irmão, corra atrás daquele irmão que não está congregando. Você precisa falar isso para ele. Eu vejo pessoas que deixam congregar, elas estão perdendo a salvação dela, irmãos. Elas estão se afastando do corpo. O que acontece quando um membro do corpo se afasta desse corpo? Ele apodrece, ele morre. Então lembre-se daquele que não está vindo. Não espere que o pastor faça isso. Não espere. Se você encontrar com aquela pessoa, às vezes, aí você pode entrar em contato com o pastor. Pastor, o irmão não está indo por conta disso, vamos lá visitar esse irmão. Porque a gente tem que cuidar dos nossos. Então, congregando, servindo uns aos outros. Eu comprei um livro, eu comecei a ler ele. Daqui a pouco, os livros, tudo vai ter que ler esse livro aqui. Porque é uma benção, amar e servir. Porque tudo tem a ver com servir. E quando eu falo servir, é servir uns aos outros. A característica do reino de Deus é serviço. É a principal característica. Quando você vê algumas parábolas de Cristo, você que ele sempre exemplifica aqui, de um senhor que deixava alguém em responsabilidade de alguma coisa e o seu senhor indo embora. E quando ele voltasse, a expectativa era de voltar e vendo aquele servo sendo útil e servindo. E administrando. Porque o servo de Deus, o servo de Cristo, é aquele que opera no meio da igreja, aquele que serve uns aos outros. Se Cristo ele não veio para servir, não veio para ser servido, a voz indo embora. Se o próprio Cristo não veio para ser servido, mas para servir, porque às vezes a gente espera o tempo todo ser servido. Nós estamos estáticos na fé, querendo sempre que alguém nos sirva. Alguém tem que trazer uma palavra para nós. Eu não posso ler a Bíblia e compartilhar com alguém. Alguém tem que orar por mim sempre. Eu nunca posso orar por ninguém. Quando eu parar para alguém, eu travo. Não, eu sou receptor só. Irmão, nós não somos receptores somente. Nós comungamos, nós compartilhamos da fé, da unção de Deus. Não é só aquele que prega que é capaz de servir, mas aquele que ama o Senhor, ele já o serve. Aquele que ama o seu irmão já o serve. Não podemos ser somente receptores, mas nós precisamos manifestar aquilo porque a cruz se manifestou. Quando eu olho para a cruz, eu preciso entender a minha identidade nele. Porque a cruz se resume em ser, pertencer e servir, porque nós somos chamados para crescer. E crescer tem a ver com expansão. Se você quer crescer, sirva. Sirva a visão. Entenda qual é a visão dessa igreja. Porque isso é importante, a igreja local ela é importante. Porque a igreja local é como se fosse a casa, né? A sua casa. Onde você se comunga, onde você serve, onde você está presente. Onde você recebe da palavra de Deus naquele lugar. A igreja local é importantíssimo. Quando você lê as escrituras, você vê ali que em Apocalipse existiam cartas para 7 igrejas. As igrejas se reuniam ali com propósitos diferentes, mas daquilo que Deus queria operar através da sua multiforme graça. E existe uma multiforma disponível para a comunidade apostólica pela cruz. Existe uma forma de trabalhar, existe uma forma de executar, de manifestar o reino de Deus, que nós temos uma particularidade e outra igreja tem a sua. Mas nós precisamos servir uns aos outros, mas servir a nossa comunidade, irmãos. Precisamos amar a obra do Senhor. A Bíblia diz assim lá em Efésios capítulo 2, versículo, vou ler aqui no 8. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que interessante. Não fomos salvos por meio das obras, mas por ser salvos, Deus preparou novas obras. E essas obras nós precisamos andar nela, porque Ele já preparou para que nós possamos caminhar. Então existe uma obra que você precisa caminhar nela, para que a igreja do Senhor possa expandir. Não depende de uma pessoa, mas depende de um todo. Depende que o corpo se movimente.
Nós precisamos amar as almas, as vidas. Eu preciso amar meu irmão que está do meu lado, senão eu não consigo amar aquele que se achega a mim. A igreja é o maior treino para o crente. Toda igreja tem problema, irmão. Toda igreja. Eu já vi durante essa caminhada de 16, acho que eu tenho 16 anos de conversão. 17 anos de conversão. Eu vi pessoas transitarem de igreja para outra por coisas tão pequenas e banais, por pessoas. Porque o irmão. Porque o irmão. Irmão, igreja é um lugar de você ser tratado através dos espinhos que Deus coloca na sua vida. E às vezes esse espinho é seu irmão. Que você precisa aprender a amá-lo para Deus forjar o seu caráter. O que falta nessa pessoa, às vezes, é olhar para a cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz, não imputando nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Sendo nós ainda pecadores. Não tendo nós nada para oferecer. Ele se entregou. Convém que eu precise entregar a minha vida pelo meu irmão. No primeiro confronto que você tiver e você abandonar o barco, o outro barco que você entrar vai estar furado também. Porque eu tenho um irmão fulano, vou para a igreja, o fulano o diabo vai replicar, nem o diabo não, acho que é Deus que replica o fulano de novo em outra pessoa. Do mesmo padrão. Eu vou sair dessa igreja para outra. O padrão se repete porque é caráter. Deus, ele quer trabalhar, irmão. Você quer crescer, amadurecer? Olha para o seu irmão. É ele que vai fazer isso na sua vida. A igrejinha perfeita, irmão. Eu pego essa frase. A igreja é o jardim de Deus. Mas o jardim também tem espinho, lembra, Rosa? Mas os espinhos não fazem o jardim deixar de ser jardim. Os espinhos só te mostram onde colocar as mãos e onde não colocar as mãos. É questão de maturidade, crescimento. Questão de amor. Jesus disse assim, é fácil você amar aqueles que te amam. O ímpio já faz isso. Cumprimentar, dar paz só para quem que você acha que é legalzinho. O ímpio já faz isso lá no mundo. Cumprimenta só o que eles têm afinidade. Mas não é assim entre vós. Orai para vossos inimigos e amai aquele que vos persegue. O evangelho é muito... Ele é cirúrgico, irmãos. Porque a cruz ele veio destruir a inimizade. E a inimizade não tem como você correr dela não. Você tem que enfrentar ela de frente. Se é inimizade, você tem que ter discernimento que isso é um espírito maligno dos infernos para destruir a igreja de dentro para fora. Para destruir sua vida e ministério. Para impedir você de romper. E não rompe, irmão, não rompe. Quando nós vemos em Provérbios que tem coisas que Deus detesta, irmão que semeia contenda, divisão entre irmãos, Deus abomina tudo aquilo que mina o corpo. Tudo aquilo que divide o corpo. Porque foi para isso que Cristo se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Divisão é a obra do diabo. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos o poder de estabelecer embaixadas onde quer que a gente vá para manifestar esse reino poderoso. Como é que você, como crente, pode ser usado para resgatar famílias destruídas se você destrói? Então nós precisamos refletir a glória de Deus, irmão, para viver essa expansão. E onde eu quero chegar? Nós estamos na ceia do Senhor. É um momento de amar. É um momento de comungar, é um momento de você perdoar, é um momento de você discernir o que é o corpo de Cristo, discernir a vida que emana nesse corpo, de você que até então achou que não tinha oportunidade de servir seu irmão, você vai ver que tem sim, irmão, de poder amar e servir essa obra, esse corpo, não por meritocracia, não porque você acha que pode alcançar algo de homens, mas porque você já recebeu algo poderoso de Deus. Que você já é capaz. Aquilo que você precisa para servir e amar já está dentro de você. Não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus que em nós habita. E eu quero emendar minha mensagem que é do pastor Salomão, eu quero chamar ele aqui. Vou falar igual o sonho que José interpretou do